Vamos bater um papo agora muito bom e matar saudade dessa maravilhosa aqui no Revista. Que delícia. Pode levantar? Claro, deve. Patrícia Gonçalves, que saudade. Mulher do céu. Delícia ter você aqui. Que bom. Obrigada pela presença, viu? Obrigada por me chamar. Muito bom. Mônica Peçanha, seja bem-vinda. Tudo bem? Também, coisa boa receber vocês. Leãozinho, que papo legal que a gente vai bater agora, né? Eu fiquei aqui pensando sobre esse assunto enquanto É um assunto muito interessante, porque realmente a impressão que dá é que algumas pessoas, quando crescem, Sim. esquecem que um dia foram crianças. É como se virasse um adulto cristalizado, assim, e aquela alegria, aquela leveza, né, a forma de desfrutar a vida, fica num passado. Acredito eu que isso não é saudável. Vamos falar sobre isso agora aqui. Você sabe, Rê, E desse resgate, né, como fazer esse resgate. O Stanislavski, que foi o cara que criou o método de ensino de teatro, de interpretação, ele dizia que o melhor ator do mundo é a criança. Ai, que fofo. E é justamente por isso, porque a criança tem fé. E as pessoas parece que vão perdendo essa fé. Não fé religiosa, fé no sentido de acreditar. Fé em si mesmo, né, Leãozinho? Exatamente. Na sua essência. Né? Vamos começar respondendo essa pergunta? Vamos. Se todo adulto tem uma criança interior, por mais adormecida que ela esteja, Tem. ou pode ser que a gente já tenha aniquilado aquela criança? Não, tem, ela tá Tem. ali. Tem, ela tá ali, né? Na verdade, assim, todos nós temos uma criança interior, né, Moniquinha? Não é nada espiritual, nada holístico. É aquela infância que você viveu mesmo. Do 0 aos 7, aos 12, aos 14, tudo que você viveu ali é quem você é hoje, né? O que acontece é que às vezes a gente vai com a correria do dia a dia, aquele controle remoto da vida, eu tenho que é a frase que mais faz a nossa criança adormecer, né? Como se fosse uma canção de Niná. Tenho que, aí eu vou esquecendo o que é que eu quero fazer, quem eu sou, qual é a minha essência, quais são os meus dons, a minha criatividade. Então aí a gente vai adormecendo. Tem como acordar? Tem. Mas é importante a gente saber que todos nós temos uma criança interior, guardadinha ou expostinha. E eu imagino que tenha, enfim, técnicas para isso, né? Muito mais do que conviver com uma criança, muito mais do que ter filho. Ah, quando eu tiver filho eu vou brincar um montão. Eu falo Não é isso, que bem fazer assim. teatro é um jeito de aprender a ser criança. Porque teatro o que é? É um jogo, é uma grande brincadeira É verdade. a sério. E é né? libertador, porque é terapêutico libertador, também, né? exatamente. Além de tudo. É. Agora, é interessante isso, né? Porque muitas vezes, mesmo quando a gente tem filhos, a gente imagina que a gente vai, sim, voltar a ser criança com eles e rolar no chão e brincar um monte. Aí vem a falta de tempo, aí vem as responsabilidades, vem as preocupações, as tensões, o estresse, etc. E aí você percebe que você esqueceu como é que é ser assim, né? E é muito importante a gente ter esse lúdico justamente para encaminhar as crianças também nesse mundo tão importante e tão fantástico da infância, né, Mônica? Sim. Às vezes a gente até esquece da nossa infância, né? De deixar a nossa criança viva, porque às vezes lá na infância a gente não lidou com aquilo que tinha que lidar. Então por isso que quando a gente cresce, está com os filhos, né, tem mãe que fala, eu não consigo brincar, eu não consigo... Olha lá dentro, vai lá atrás. O que te machucava lá atrás? Porque às vezes você não conseguir brincar com o seu filho tem a ver com a sua infância. Então, quando você começa a olhar mais para dentro de você, você abre possibilidade para exercer. Brincar, não é? Exato. Mas acho que até a falta de paciência com o seu filho tem a ver com isso. Tem a ver com isso, porque tem alguma coisa no seu inconsciente que está te lembrando quando você está ali no contato com brincar. Só que quando a criança convida os pais para brincadeira, ela está convidando para um encontro. Então deixa o encontro acontecer. Não se preocupe se você gosta, se não gosta, se tem alguma coisa lá atrás perdida. Não, deixa o encontro acontecer, porque a criança ela convida para o encontro. E é a partir desse encontro que a gente vai potencializando as nossas habilidades de lidar com as dificuldades da vida, entendeu? E é tão gostoso receber esse convite, Nossa gente. Senhora. É uma das coisas mais gostosas Você que a gosta gente... bem, né? Gente, é muito bom. Eles chegam e falam com aquela vozinha pequenininha. Mamãe, vamos brincar? Ai, quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu não me conformo. Tem hora que eu deixo de lado e vou brincar, porque realmente você percebe que não é só porque ela quer, mas ela está tendo uma necessidade de estar com você e dividir algum interesse em comum, né? E é importante a gente entender o quanto tem uma relação sendo construída nesse momento também, e né? também, acho que, não sei se você concorda, mas acho que aquele momento que a criança brinca sozinha, porque tem uma idade que eles ficam sozinhos, eles se isolam, Sim. né? Mas estão fantasiando. Que o também é tempo todo, importante, né? saber brincar super. sozinho, né? Sim, Isso. até porque quando a criança ela está brincando sozinha, ela está lidando com muitas questões internas, né? Então o imaginário, né, esse brincar sozinho,
tem a ver, por exemplo, com ela ali na brincadeira com a boneca, com a bola, com a xicrinha, tá lidando com a brincadeira que não aconteceu na escola. Né? Então, a criança, quando ela convida a gente para esse encontro, ela está convidando exatamente para contar o que aconteceu na vida dela. A criança não vai falar, Leão, eu estou a fim de conversar com você, eu estou angustiada. Não, a criança vai falar, Leão, brinca comigo. Entende? Por quê? Porque é onde ela vai elaborar. Então, ela brinca sozinha, é uma fase, né, do desenvolvimento, justamente para fazer todas as conexões neurais que precisam acontecer e também para ela aprender, né, como se fosse um grande ensaio para a vida. Claro. Então, ela ensaia em casa, brinca na escola. Para crescer, né, e ser um adulto saudável, sem dúvida nenhuma. Voltando para nossa criança interior, tem como a gente identificar se essa criança está adormecida ou não? Tem sim. Tem algumas perguntas que a gente pode fazer, eu até deixei aqui, depois vocês vão ter lá essas perguntas. Ah, legal, vai colocar no Insta? Sim, vai colocar no Insta. Boa. E muitas vezes, assim, se você pensar, tem coisa que eu gosto de fazer e eu me privo de fazer, com medo da opinião de alguém. Eu acho que eu não sou criativo, por exemplo. Todo mundo é criativo, todo mundo nasce criativo. O que acontece é que a gente vai de acordo com a criação que a gente teve. E nossos pais criaram a gente da melhor forma que eles podiam fazer, né? Porque eles também foram outras crianças, né? Então, assim, às vezes, aquela criação que você teve, não pode fazer isso, não larga isso, o importante é isso aqui, aí você vai podando a sua criatividade. Então, como a Monique falou, vai para esse encontro ou com a criança que você tem em casa ou com a sua criança. Então, faz aquelas coisas que você tem vontade de fazer. Coisas que não vão machucar ninguém, mas que você, às vezes, pensa assim, não vou colocar essa roupa porque, vão me olhar na rua e vão... eu não vou escutar essa música e vou ficar dançando louca aqui em casa porque alguém vai achar graça. E aí? Quando eu dirijo, meu filho, eu vou contagiando todo mundo ao meu redor. O povo vai passando e faz assim, é isso aí. E eu deixo a minha criança, sabe? É esse momento que a gente vai acordando. E sabe que eu fiquei pensando isso, né? Como é que era a minha criança? Eu falei, eu sou muito feliz, porque desde criança eu era uma criança feliz. Sim. E tudo aquilo que eu sonhei, né, na infância, eu realizo hoje. Né? Que o meu trabalho é uma grande brincadeira, né? É uma coisa de prazer nosso, né? Claro, uma delícia. E posso até aproveitar, Léo, e pegar essa fala sua tão importante, né, tão preciosa, porque o viver criativo, que é isso que você falou, né? Eu sou feliz, vem do viver criativo, né? Que é o trabalho de vocês, né? Então, assim, a criança que tem saúde mental é uma criança que brinca, é uma criança que usa o imaginário. O adulto que tem saúde mental é esse adulto que se permite viver o criativo. Que brinca consigo mesmo. Exato. Né? Então, por isso você falou assim, eu me sinto feliz. Por quê? Porque eu estou o tempo todo diante da criatividade. Né? Então, isso é muito que importante. Você falou é muito legal também, né, Paty? Essa coisa do não ligar para o que as pessoas estão pensando. A gente fica com essas rédeas morais e de vergonha e etc. Esses dias a aluna me perguntou também, quando você tinha minha idade, você se importava porque as pessoas pensavam, ficavam achando de você? Eu falei, não tava nem aí. Eu ia pra escola do jeito que eu queria, e dava risada, se tirava um sarro, eu tirava sarro também. E eu dava risada, não tava nem aí. Ela falou, que bom, então a genética não nega. Porque ela vai pra escola, a gente já faz umas combinações de roupa. Hoje ela foi com uma meia colorida, daqui até aqui em cima. Maravilhosa. Mas do jeito que ela quer, assim, umas combinações mais malucas. E eu acho que é isso. A gente não ficar podando. Isso independente do que a pessoa quer ser, do que ela quer mostrar, porque isso também faz parte da sua expressão, né, Mônica? Sim. E a gente traz, né, assim, esse resquício da infância vem com a gente. A gente cresce, mas isso vem. Né? Então, o que tem aqui em mim hoje, que é uma adulta, mas que tem um resquício da infância, né? Até brinquei com as meninas ali, gente, eu tenho que ir lá comer a pipoca, olha essa mesa colorida. Esse chocolate. Nossa pipoca tá guardada, nossa guardada. Tá tudo guardado. Aí eu falei, eu trago bastante da infância. Porque aí eu ainda brinquei com elas, né? Eu sou uma psi que tem um paladar infantil, né? Eu também. Uma psicanalista de crianças, eu tenho um paladar infantil. São resquícios da minha infância, a gente come né? a berinjela, mas não deixa de comer o Não. Eu gosto de docinho, tem que ser docinho. Por exemplo, eu chego aqui e eu vejo o cenário com amarelo, né? O que me lembra o amarelo? Amarelo é minha cor favorita, gente, por conta da relação que eu tenho com meu pai. Ai, que bacana. Né? Por conta de um tênis amarelo que ele me deu, que eu amava, xadrezinho. Então, percebe? São resquícios da infância que eu trago comigo. Isso pode ser visto, às vezes, eu sinto saudade do meu pai. Não, que maravilhoso meu pai ter me dado meu tênis. Então, memória bonita que ele construiu a memória com você, construída, né? Então, o viver, né, da infância, ele é trazido para o presente do adulto, se esse adulto permitir.
Claro. E aí ele pode ter mais felicidade. Agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento interessante nesse sentido, que os adultos estão um pouco infantis com essa coisa das figurinhas da Copa, né? E o que as crianças curtem, que a gente curta também, né? Junto com eles, né? Isso eu estava reparando ontem com a minha neta, né? Aí compra saquinho de figurinha, eu fui lá, comprei 2, ela ficou numa alegria, né? Nossa, é muito legal. E é muito legal isso. Ah, Né? Se brincar é permitir muito esses bom. momentos é bom também, né? Se permitir esses momentos, você como adulto, de você interagir. Ah, não é minha filha, é minha sobrinha, com minha filha também, meus filhos já estão adultos. Então, tem aqui os filhos de minha amiga que estão aqui. Então, se permitir entrar nessa brincadeira, porque como Mônica falou bem, você ir ao encontro desse momento e você abrir a sua criança também, né? Aí você lembra como era bom brincar de faz de conta, como era bom, o que é que você queria ser quando você crescesse, você está sendo o que você é. Hoje você está sendo, mas muita gente por aí às vezes não está. E não é por falta de capacidade, é só às vezes falta de olhar a sua criança e falar assim, eu vou fazer um pouquinho por você hoje. O que é que eu posso fazer por você hoje? Por essa passinho criança. Por essa criança hoje. Tá. Pela sua criança. Eu vou dar um recadinho e já volto. Tá Então, bom. na volta, eu quero entender justamente isso. Como é que a gente consegue perceber se na vida a gente está conseguindo trazer essa criança? Boa. Não só brincando com as crianças, mas tendo atitudes, por exemplo, de não dar tanta importância, ou não levar alguma coisa tão a sério, tão a ferro e fogo, se isso também pode ser um indício de que essa criança está chegando. Daqui a pouquinho, dou um recado e já venho. Tá bom. Tá bom? Voltando. Fala, amor. Pensando aqui, como é importante um dentista que sabe ser lúdico, que sabe brincar com a criança. Hoje em dia os Vai consultórios mudar a são vida, cheios de né? bichinho, Isso. né? Eles estão realmente entendendo isso, né? Na nossa época não era assim. Inclusive para adulto, né? Inclusive para adulto, porque a Edinho só vai na dentista que ela fala com ele como se fosse com criança. Para alguns adultos precisam, né? Corajosos, sabe? Adultos corajosos. E isso tudo a gente cria realmente na infância, né? Essa força e essa coragem que a gente vai carregar depois para a vida adulta. Mas vamos tentar entender como que a gente consegue identificar se essa criança está aparecendo, ou até mesmo se ela não está aparecendo demais, porque eu acho que isso também pode acontecer, né? Do adulto trazer essa criança para a vida adulta de uma forma Infantilizar, muito né? presente e de conviver muito melhor com as crianças até do que com os próprios adultos e não conseguir também estar ali na vida adulta por inteiro, né? Sim. Como que a gente identifica? A gente já tem aquela questão de dizer sim ou não, né? Se você disse muito sim ou não, do que você quer dizer mesmo, ou se você acha que tem que dizer aquele sim ou aquele não. Então tem muita gente que diz muito não, querendo dizer sim, ou que diz muito sim, que queria dizer não. Né? Então isso aí já se você pensar em casa, se você está fazendo muito isso, já vê que sua criança está meio adormecida. Tá. Né? Então essa já é assim, uma dica para você começar a perceber. Quer dizer que você não está vivendo a sua verdade. Não está vivendo a sua verdade, e a sua criança é a sua verdade. Sim. Né? Então esse é um passo assim muito grande que você tem Que criança é sempre verdadeira, sempre honesta. né? E a questão do medo, né, que a gente vê muito no teatro infantil, da bruxa, essa coisa também é muito importante, né? Sim, totalmente. Porque é importante se aprender a lidar com medo Exato. para depois virar um adulto, né, mais equilibrado, né? E as histórias infantis, elas existem exatamente para isso. Né, para a gente aprender a lidar com o medo. Né? Então vamos pensar na Branca de Neve, enfrentando uma floresta sozinha. Sabe? Então essa criança ela pensa, puxa, vai ser difícil amanhã na escola, mas eu posso conseguir. Então existe uma importância enorme nos contos de fadas infantis são e importantíssimos. também não só nos heróis, mas nos vilões. Porque às vezes a gente, né? Quantas vezes a gente no Rio da corrida maluca, né? O Dick Vigarista tentando Se dando vencer o mal tempo o tempo todo todo. e se dando mal. Então o vilão também é importante para a criança começar a construir a ideia, né, do que dá certo, do que não dá certo. Das polaridades da vida também. Das né? polaridades. Tom e Jerry, né? Exato. Então. Agora, uma das formas de importante. identificar também é quando a gente está nesse brincar ou nesse desfrutar com a criança e a gente sente que a gente está realmente gostando de estar ali, está inteiro ali. Essa é uma das coisas que a gente pode identificar, porque tem gente que brinca por obrigação, né? Sim, Tipo, vamos lá, vamos cumprir o papel de 5 minutos, tempo de qualidade, que falam muito isso, né? Tempo de qualidade com a criança. Já deu meu tempo. Vamos lá, 10 minutinhos, vou fazer o sacrifício Quando de brincar com essa pensa criança. isso, já está meio errado, né? Já está errado, né? E isso é muito precioso, Rê, porque olha só, a gente tem hoje um mercado dizendo que você tem que ter tempo de qualidade. Só que o tempo de qualidade começa na gente.
Né? Então, se uma mãe chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, o pai chega em casa o dia inteiro de trabalho e ele não tem forças para brincar, ele precisa comunicar isso para a criança. E a gente que faz a E qualidade aí a desse gente tempo, vai né? fazer o encontro de outro jeito, porque o encontro tá na cosquinha, o encontro tá na hora do banho, entende? O avô entende Fazer bem uma isso. Fala assim, comida, "Né, senta aqui, vovô. Ai, o vovô já não consegue Vovô sentar não no quer, chão, não. Vovô vai estar brincando Aqui no daqui. sofá. Ô, Rei, você falou também que a questão da infantilidade, às vezes, que a gente tem, né? Sim, sim. É importante também a gente, como adulto, vamos despertar a criança interior, vamos. Mas também sabendo que a criança interior é para despertar criatividade, essência, nossos dons. Mas existe aquele outro lado também que é da maturidade. Sim. Né? Então, assim, a maturidade é quando tem aconteceu uma coisa que você queria reagir de uma forma, uma coisa desagradável, vamos dizer assim. Aí você queria reagir daquela forma. Aí, quando você tem maturidade, é quando você consegue esticar o tempo da reação que você queria para a ação que você realmente vai ter. É quando você começa a pensar um pouco sobre isso. Mas isso vem da infância bem resolvida, né? Bem Então, brincada, teoricamente, né? Mas, por exemplo, aí você teve ontem uma reação que você hoje se arrependeu. Ou você foi bravo demais com alguém, descontou em cima da pessoa, ou de repente ficar triste é normal, ter raiva é normal, tudo é normal. Mas às vezes quando a gente reage de uma forma muito exagerada e que até machuca o outro e até a gente mesmo, que no outro dia a gente fala assim, ó, eu não devia... Pesei na mão. Às vezes a gente Dei um nem assume pro antibiótico outro, pro né? resfriado. Você nem assume às vezes, né? Nem dá o braço torcer, mas você sabe dentro de você. Chicoteia. Então, quando você tem essas reações muito exageradas, normalmente quem está respondendo ali é a criança ferida. Que tá aparecendo demais. Que de alguma forma se conectou àquele sentimento que aconteceu ali, lembrou ela de uma coisa que aconteceu com 15 anos, que lembrou ela de uma coisa que aconteceu com 12, com 7, Mas com a gente 4. percebe muito isso nos realities, que agora estão na moda, Exatamente. né? O pessoal briga que nem quinta C no Twitter, por exemplo. Exatamente. Enfim, Grupo de é o WhatsApp. equilíbrio, né, gente? Estamos o tempo todo buscando esse equilíbrio. Então, eu imagino que também é um trabalho terapêutico para fazer essa criança segurar um pouquinho nesses momentos também é importante para quem tá aparecendo demais, né? Ai, que pena que o papo acabou. Gente, que papo bom! Que assunto delicioso. Obrigada pela presença de vocês. Assunto importante, né, nos dias de hoje, porque a criança traz a leveza, né? A criança não tem caroço aqui atrás de estresse, né, gente? Então, é isso. É a gente justamente trazer essa alegria para a vida que precisa tanto. Então, @patriciagonçalves.ie para você seguir essa maravilhosa. E a Mônica Peçanha Psi, @Mônica Peçanha com 2 S, PSI no final. Isso. Mais uma maravilhosa que a gente teve o Obrigada. prazer de ter aqui no programa Eu hoje. que Obrigada, agradeço. viu, gente? Galera, tô saindo de férias, uma semaninha só. E na segunda que vem eu tô de volta. Beijo, Dignidade, Leozinho. beijo, linda. Boas férias. Obrigada. Dignidade, Tchau, gente. Beijo.